Recentemente eu vi um vídeo muito interessante americano que eu achei muito legal, né? Que a pessoa que propôs o vídeo ela chamou de paradoxo do Batman. Qual é o paradoxo do Batman? Dentro das histórias do Batman, existe uma grande discussão que é por que o Batman não mata o Coringa. Veja bem, a gente não tá discutindo por que o Batman não mata. Ele não tá falando pra gente imaginar um mundo onde o Batman mate vários vilões, vários criminosos e tal, por qualquer motivo, igual como se ele fosse o Justiceiro da Marvel. A gente tá discutindo aqui exatamente por que que o Batman não mata o Coringa. O Coringa especificamente. Pode parecer uma pergunta estúpida, né? Porque dentro da história do Batman a gente tem explicação pra isso, que é que ele considera que se ele se rebaixar ao nível dos inimigos dele, ele vai estar se tornando como eles. E pode se tornar fácil demais, ele pode começar a matar sem pensar, matar sem parar e tal. Mas como a gente vive num mundo um pouco mais lógico do que o mundo dos quadrinhos, porque o mundo dos quadrinhos o que acontece lá acontece porque a editora quer, né? A editora não mata o Coringa não é porque o Batman tem um código moral. A editora não mata o Coringa porque é um personagem que é importante e se a gente matar esse personagem aqui, ele vai deixar de dar dinheiro, porque ele vai parar de aparecer. Quando você para pra questionar por que que o Coringa é um personagem que ele não pode ser morto. Logicamente, então, realmente, nós estamos falando da lógica dos quadrinhos, estamos falando sobre sociedade. Você começa a pensar, pô, mas o Coringa, ele vivo, ele é um grande perigo, né? Porque, por exemplo, se você estiver imaginando esse Coringa aqui, um Coringa da comédia que quer transformar os peixes em palhaço, isso não é uma parada que, tipo, realmente seja uma pessoa que, não, temos que matar essa pessoa. Num universo cômico, né, um universo engraçadinho, como é o do Batman de 66, essa é uma discussão que não se aplica, porque a gente sabe que é uma parada engraçadinha. Mas quando a gente vê o Coringa dos quadrinhos, o Coringa dos filmes modernos e tal, que é esse Coringa mais sério, esse Coringa que mata pessoas constantemente, que já matou milhares de pessoas, que toda semana causa uma confusão, que causa a morte de alguém. Eu lembro dos 952 que o Coringa ele entrou na delegacia de polícia de Gotham e ele quebrou o pescoço de todos os policiais da delegacia. Mas aí deve surgir na sua mente esse questionamento que é o seguinte: o que isso tem a ver com o canal? O que isso tem a ver com aquilo com que conversamos aqui? Pode não parecer, mas esse debate não é um debate sobre o Batman. Isso não é um debate sobre um personagem de quadrinho, especificamente sobre ficção. Isso aqui que está sendo conversado entre a gente é sobre política. Então, com isso em mente, eu quero que vocês assistam esse debate aqui. Vamos assistir isso aqui rapidinho, vocês vão entender o que eu tô falando. Diferença, Por porque exemplo, porra, o cara assassinou, o Guilherme de Pádua, por exemplo, que assassinou vamos citar casos em cima de casos. a Pérez, a Daniela Pérez. Assassinou ali, aqui na Avenida das Américas, ali perto ali do Golfe, né, que hoje tem um prédio. O Guilherme de Pádua, ele não ficou, se eu não me engano, ele ficou 7 ou 8 anos preso. Ele deu 15 tesouradas, 7 no coração e 7 no pescoço. Aí que entra um sentimento que toca muito na gente claro. e que faz o eleitor direita ter revolta. E que a gente traz pro 8 de janeiro. Aquela moça do batom. Ela vai ficar... Percebam a risadinha de deboche dessa puta aqui, ó. Já começa assim, já começa com ele dando uma risadinha de deboche pra tentar ridicularizar o argumento do cara. Vai defender os golpistas. Se for cumprido o desejo do ministro Alexandre de Moraes, mais tempo do que o Guilherme de Por que ela Pádua. não aceitou a negociação? Não, mas aí que tá. Por que ela não aceitou que ela é uma criminosa e ela tem que se submeter a nós, que somos os verdadeiros heróis desse governo? Por que ela é uma golpista? Por que ela não aceita que ela é uma golpista? Que nós estamos corretos, que ela tem que ser punida de verdade? Por que ela não aceitou? Não, Por que ela não é, reconheceu? não Por que é que vocês justo. não reconheceram que manipularam Aí você aquelas vê, pessoas aí para dar um não, golpe de Estado? Não, mas peraí, Tarcísio. É um golpe de Estado, cara. Então é muito pior um golpe de Estado do que uma pessoa que mata outra pessoa. É muito pior você se opor politicamente a um governo do que você matar uma pessoa, do que você estuprar uma pessoa. O problema é pedir Tarcísio, anistia dizendo que elas Tarcísio, estavam não- certos. Não foi golpe, tinha Foi algodão tentativa de doce. golpe. Foi Que tentativa isso, de não tinha golpe. uma gente armada, Quiseram porra, desestabilizar, ali. mas não precisa, Não, quiseram mas peraí. desestabilizar. As armas Mas que tá eles bom, esperavam tá vindo bom, do exército, tá que bom. não veio. Esse é o problema. O que é mais Veio da danoso? GLO, que não O aconteceu. que é mais danoso para a sociedade? A moça que picha a estátua lá em frente ao STF, de batom, ou o Guilherme de Pádua que deu 15 tesouradas Cara, na... olha só, a gente pode citar Olha, uma série de então casos. isso não é coerente, aí que tá. O discurso Mas de quando, bom, por ó, exemplo, vocês o discurso aprovam, de bondade, vocês aprovam... o discurso não tem de bondade. sonho, de esperança, de mais tempo com a família,
É muito... Voltou, 6 Olha, por 1. Não. É muito bonitinho. Aí quando eu falo, poxa, uma simples votação de um assassino, de um traficante, porra, de um sequestrador, Posso incluir uma... dele cumprir 80% da pena e o pessoal vota contra, não dá pra entender. Posso incluir? Eu acho muito legal a mãozinha no braço, como se ele fosse simpatizar com você. Ele não vai, cara. Esse é o problema. Os caras estão votando pra liberar pessoas que estupraram, que sequestraram, que mataram, pra ficar livres em sociedade pra fazer tudo de novo, como eles sempre fazem. Porque a maioria dos criminosos são reincidentes, eles não retornam pra sociedade consertados. Você trazer eles de volta pra sociedade é trazer de volta pra cometer mais crimes. Aí você tem um partido, um grupo, uma ala da política da esquerda, vota assim, a favor de que essas pessoas não precisem cumprir nem 80% da pena delas. Porque atualmente a realidade que a gente vive é uma realidade em que essas pessoas representam um perigo real para a sociedade, elas não ficam nem 80% do tempo que elas foram condenadas. Nós estamos falando aqui de aumentar a pena para esses crimes, não estamos falando disso. A gente está falando de manter preso o tempo que eles foram condenados, o tempo em que a legislação permite que eles fiquem presos. Que eles cumpram pelo menos 80%, não é nem completar o período inteiro da condenação. Eles podem ser um bom comportamento, eles podem sair antes. Só que pelo menos 80% da pena eles deveriam cumprir. É isso que está sendo proposto aqui. Isso é proposto e o PSOL automaticamente vai lá e, em peso, vota contra isso. No Rio de Janeiro, 14% dos presos que saem em saidinhas não voltam. No Brasil, esse número chega a 4%, são 2.000 todos os anos. 2.000 pessoas que cometeram crimes hediondos, assassinato, estupro, o que for, saem pro Dia dos Pais e não voltam. Nossos adversários políticos não defendem que isso acabe. Eles não defendem que temos que impedir que esses crimes aconteçam. Eles não defendem isso. Eles vão lá, eles vão pagar como se fossem virtuosos, falando que queremos o fim das classes por um para poder botar o pai de família dentro de casa de novo. Se você se preocupasse com essa família, com essas pessoas de verdade, você não teria preocupado com isso aqui também? A esquerda sempre vem com todo esse discurso paz e amor, e quando chega a hora de punir a direita, esse discurso acaba. Não é sobre punir criminosos, não é sobre punir uma pessoa que realmente representa algum perigo para a sociedade, como é o caso da moça do batom. É sobre punir pessoas que discordam da esquerda e discordam do campo político deles. Eu não consigo entender, assim, eu não precisa ser político, não precisa Você ser me ativista, conhece, sabe que precisa eu ser procuro humano. nas minhas defesas explicar isso muito me claramente. E é sobre isso aqui que é o paradoxo do Batman. Você não está discutindo com um ser humano. Um político de esquerda, um político marxista, um político socialista, ele não é um ser humano. Ele é um ideólogo. Ele é uma figura caricata, um adversário. Ele é seu inimigo. Ele não está lá para discutir com você logicamente. Ele não está lá para defender as ideias dele de forma democrática correta. Ele está lá porque ele é contra você. O que existe dentro da esquerda não é ideologia, não é política, não é ideias. A ideologia da esquerda é revanchismo. Eles te odeiam porque eles têm que te odiar, porque você é o inimigo, você tem que ser punido, você tem que ser caçado. Tem aquela famosa frase que é colocada como sendo uma frase do Sunrise, né? Que é: os seus inimigos te querem morto, querem seus filhos violados, escravizados. E eles acham isso engraçado. Quando você chega no poder, você não deve tratar esses adversários como se eles fossem seres humanos pobres coitados que estão sofrendo. Não, você tem que tratar os seus adversários como eles são. Eles são monstros. Eles querem o seu fim. Eles querem essa retórica de que o criminoso é uma vítima da sociedade. Que esse estuprador aqui, ele merece ficar solto. Ele merece não cumprir a pena dele inteira. Ele mereceria nem cumprir pena. Eles são abolicionistas de cadeia. Eles querem acabar com a cadeia. Eles querem acabar com o conceito de prisão. Eles querem que toda essa galera criminosa fique solta, cometendo os atos que eles cometem. Você pode ver que eles sempre vêm com jargões bonitinhos, por exemplo, falar que nós queremos desmilitarizar a polícia. O que é desmilitarizar a polícia de verdade? Para quem não entendeu, desmilitarizar a polícia é acabar com que policiais andem armados. Essa é a ideia deles, eles querem desarmar a polícia. Isso é o que significa quando eles defendem desmilitarização.
que é uma palavra difícil. Quando você vê que eles defendem que você não pode se defender, andar armado você como civil, você não pode andar armado também, você começa a entender que o que eles querem é causar um caos social. Porque você sabe que quando eles assumirem o poder, quando eles tomarem o controle do Estado, eles vão criar todo um aparato de repressão. Que eles vão prender pessoas como eles fizeram na União Soviética, em Cuba, em qualquer lugar que o socialismo domine, eles fazem isso. Eles começam um estado de perseguição aos inimigos. Porém, eles não fazem o mesmo com o criminoso. Por quê? Porque eles são aliados, eles estão do lado deles. Esse gordão aqui, o Tarcísio Mota, ele é um cara que abertamente defende essas coisas. Essas são as ideologias que ele defende. Ele já tentou ser prefeito do Rio de Janeiro, ele já concorreu a diversos cargos. E é isso que ele quer implementar na nossa sociedade, que o bandido fique solto e que você, se discordar do governo, seja preso. Quando você demonstra simpatia num debate com um cara como esse, o que você está fazendo é demonstrar que você é contra o ser humano. Que você quer punir o ser humano. Você está poupando o lobo tá poupando o lobo e sacrificando a ovelha. É o que a gente sempre diz aqui no canal. Semana aqui na minha rua vai vir o nosso querido presidente por aqui. Não na minha rua, no meu bairro, né? Na minha região aqui em volta, bem próximo de mim, vai vir o nosso querido presidente. O que eles fizeram? Eles decidiram consertar um monte de calçada quebrada que não se consertava há décadas para fazer um showzinho para ele. Eu, como um cara que sou antidemocrático, eu sou contra a democracia da forma atual que ela está no Brasil, eu considero que seria maravilhoso se a população local se revoltasse e fizesse o que tinha que ser feito com um cara como ele. Infelizmente, eu sei que a gente vive num país onde esse tipo de coisa nunca vai acontecer. Pelo menos não no futuro próximo. Eu não consigo ver uma realidade próxima de mim onde o povo vai agir corretamente, vai se rebelar contra quem tem que se rebelar. Pode ser que aconteça algo muito bom, cara. Pode ser que realmente as coisas mudem pra melhor. Sabe por que eu digo que pode acontecer? Porque ninguém esperava que fosse acontecer o que aconteceu no Nepal. Foi uma surpresa muito agradável. Pode ser que o resto do mundo faça a mesma coisa. O que aconteceu no Nepal foi porque baniram redes sociais. Está começando a banir redes sociais aqui no Brasil também. A gente agora não pode fazer live no Discord, já fomentei isso aqui antes no canal. Já baniram o Twitter aqui uma vez, já baniram o WhatsApp diversas vezes. Pode ser que em algum momento isso crie alguma revolta na população. Isso me anima, isso me deixa feliz, isso me deixa alegre. Toda vez que acontece uma proibição dessa, que eles censuram redes sociais, eu fico um pouco contente sabendo que pode ser que isso cause alguma revolta popular. Apesar de saber que isso é uma parada muito distante do que a gente vive atualmente. Que o Brasil, ele tá muito distante de ter essa consciência do que precisa ser feito. O que a gente vive aqui no Brasil, infelizmente, é um grande paradoxo do Batman. O que a gente tá aguentando aqui é isso, é a magia de realidade onde a direita, ela não reage como tem que reagir. Ela não sabe a verdade das coisas, ela não sabe o que realmente tem que fazer. Tem, por exemplo, o caso recente onde o Renan Santos ele criticou o Olavo de Carvalho, falou que o Olavo de Carvalho ele estava errado porque ele não queria o impeachment da Dilma. Ele queria que a gente fizesse uma revolta armada e derrubasse o governo. A visão do Renan Santos é muito bonitinha, né? É muito bonitinha essa visão pacífica de vamos conseguir para a democracia e tal. E pra mim esse é um grande problema do MBL, porque eles pregam a democracia ainda. Eles têm toda essa fantasia de fingir que eles são radicais e tal, mas quando chega na hora da verdade, na hora do vamos ver, eles defendem a mesma coisa que o Bolsonaro fez, falar e defender as 4 linhas. Ficar dentro das 4 linhas, ser democrático. Isso é o que causou o colapso da direita, foi o que causou o Lula voltar ao poder. O impeachment da Dilma foi uma grande desgraça na política brasileira. Porque o que aconteceu ali foi um grande showzinho que não aconteceu nada de verdade. Ela saiu do cargo e assumiu o vice dela. Ela não perdeu direitos políticos, ela continuou podendo se reeleger para outros cargos. Tanto que logo em seguida ela foi se candidatar a cargo em Minas Gerais, que é o local natal dela. Pela impopularidade dela, ela não conseguiu nada, ela foi um grande fracasso, né? E aí, agora, o que aconteceu com ela? Ela está no comando do Banco do BRICS. Ela tá lá ganhando um salário astronômico, trabalhando numa parada que envolve vários países, que é um cargo não eleito, porque ela não é popular. Quando o que devia ter acontecido com ela é que ela devia estar atrás das grades, presa. Até agora ela devia estar presa, ela devia ter sido presa definitivamente. O crime político de golpe de Estado que todo mundo reclama. É sobre isso, cara. É sobre prender quem tem que realmente ser preso dentro da política. Permitir que uma oposição que quer que estuprador, assassino fique solto matando a gente na rua exista é algo impensável. É uma parada que, tipo assim, se fosse um século atrás, as pessoas estão olhando pra gente como se a gente fosse maluco por deixar que isso acontecesse. A gente tá liberando assassinos e criminosos pra matarem pessoas inocentes.
e prendendo dissidentes políticos que defendiam o fim desse Estado criminoso. Então, sim, cara, quando eu defendo o fim da democracia, quando eu defendo, sim, golpe de Estado, revolução violenta, revolução armada, é isso que eu tô defendendo. Que o crime, ele pare de acontecer. Que a gente pare de permitir que os nossos inimigos continuem matando a gente. Quando você se propõe a ser contra esse discurso, quando você se propõe a defender que essas pessoas tenham, sim, o direito de continuar matando a gente, isso não é só, cara, burrice. Isso é compactuar com o crime. Você tá sendo, tipo, um parceiro no crime deles. Você tá permitindo que eles te matem, que eles matem as pessoas que você ama. É necessário entender que essas pessoas, elas não querem. Elas não veem que não, o nosso lado também tem boas ideias e que é também o melhor pro Brasil. Não estamos discutindo aqui qual vai ser a melhor coisa pro Brasil. O que estamos discutindo aqui é que um grupo quer um revanchismo, quer punir a gente por existir. E a gente quer só o melhor pro Brasil. É isso que a gente quer de verdade. E não é isso que eles querem. O que eles querem é punir a gente. É revanchismo, é vingança, é ódio. E a única forma da gente existir, da gente continuar existindo, da nossa existência se permanecer acontecendo, é se a gente lutar contra eles na mesma moeda. O esquerdista defende a Revolução Armada, o Jones Manuel e o Ian Neves defende a Revolução Armada, defenda também publicamente. O esquerdista quer prender você por você dar sua opinião, defenda também a prisão deles pela opinião deles. O que a gente está defendendo aqui é que você use a estratégia que eles falam lá no final do filme, inclusive do Batman, do Batman Begins. Se a gente usa armas, eles usam automáticas. Se a gente usa automáticas, eles usam bombas. Então, o que acontece é que se eles mandam um dos nossos pro hospital, a gente tem que mandar um deles pro necrotério. É responder não apenas na mesma moeda, é responder com o máximo de força possível, até mais do que o que eles estão propondo. O que estamos discutindo aqui é a nossa existência. Se você quer continuar vivo, é isso que você tem que acreditar. Porque o que eles querem é te matar, é acabar com você, é te eliminar dessa terra. Você tem que seguir o caminho dos caras que estão corretos na história. Pinochet, Lee Kuan Yew, esses caras, o que eles fizeram? Eles foram lá e prenderam a oposição que era contra reformas que eram boas. Eles foram lá e derrubaram governos que queriam destruir a população, queriam destruir o país. Então eu encerro esse vídeo com esse apelo, né? Mais uma vez, mais um vídeo falando novamente sobre democracia, que é, sejam contra isso. Sejam contra o que está acontecendo atualmente no nosso país. Não assiste debate. Debate não é o correto. Você não tem que debater com o esquerdista. O que a gente viu ali naquele debate do Tarcísio Mota é uma vergonha, cara. Você não pode tentar discutir com alguém, tentar apelar para a humanidade do esquerdista, porque o esquerdista não é um ser humano. O político de esquerda não é um ser humano. Ele é um cara que ele defende ativamente a destruição dos inimigos dele. Independente do que o inimigo defenda. Não é sobre o fim de um grupo criminoso. É sobre o seu fim, o fim de uma pessoa normal que só quer que criminoso seja punido. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu dislike. Os comentários sempre abertos aí para qualquer opinião que você tenha sobre o vídeo. Se tiver alguma coisa a acrescentar, comenta aí. Aqui em cima a gente tem o nosso QR Code para fazer doação pro canal. Qualquer doação é bem-vinda. Lembrando que, infelizmente, o canal aqui está monetizado, mas eu não posso ganhar nada até ele chegar a $100 de monetização dos anúncios. Então, se tiver qualquer valor para acrescentar, é muito bem-vindo. É isso aí, então. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Valeu, falou, fui.